Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de fevereiro. Eu até falei pra vocês, eu acho que num dos últimos vídeos, eu não lembro qual agora, no vídeo de metas de março, que em fevereiro eu não li tudo que eu queria, mas foi um bom mês de leituras ainda assim. Vamos lá então para as leituras sem mais demoras. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links de todos os livros que eu mencionar e eu vou começar com o primeiro livro que eu li em fevereiro, que foi justamente Os Trabalhos de Hércules, o livro do Projeto Ágata de Janeiro. Vocês lembram, né, que eu falei que eu ia trazer um pouquinho essa leitura, então ela realmente foi lida no comecinho de fevereiro. Excepcionalmente em fevereiro eu li 2 livros do Projeto Agatha Christie, um no comecinho do mês e outro mais no final do mês. Os Trabalhos de Hércules é um livro que eu já tinha lido, mas eu lembrava muito pouco, e nessa releitura eu pude perceber o quão esses contos são incríveis. Eu gostei muito dos contos com Hercule Poirot. Aqui ele se propõe então a aceitar os 12 trabalhos, os seus 12 últimos trabalhos antes da aposentadoria, uma aposentadoria que sabemos não vem nunca porque ele está sempre aposentado, mas trabalha. É interessante a relação que ele encontra nesses casos concretos para fazer esse link entre esses casos e os Trabalhos de Hércules. Obviamente alguns são apenas no sentido metafórico, e eu costumo dizer pra vocês que eu prefiro muito mais os romances de Agatha Christie, os livros mais longos, mas Os Trabalhos de Hércules realmente me surpreendeu, porque são contos de muita qualidade, bem diversificados também, com mistério e com muitos casos esquisitos, que é algo que eu amo. Falei no vídeo que me lembrou muito, às vezes, os contos de Sherlock Holmes, né, que eu adoro. Então, Agatha Christie, especificamente, eu geralmente prefiro os livros longos, porém, esse livro de contos me surpreendeu positivamente. Detalhe que eu já tinha lido, né, mas como eu não lembrava, enfim, agora foi uma releitura que estabeleceu esse livro como, até o momento do projeto, meu livro de contos favoritos de Agatha Christie. Quem quiser saber um pouco mais sobre os contos, eu comentei sobre vários deles, esses casos estranhos que eu mencionei, vou deixar o link aqui em cima, o link para o vídeo sobre Os Trabalhos de Hércules, sem spoilers. E já que eu mencionei um livro de Agatha Christie, vamos passar então para o segundo livro de Agatha Christie lido em fevereiro, que foi lido mais próximo ao final do mês e já saiu o vídeo no canal. Esse é um livro que se passa com toda essa atmosfera de Segunda Guerra Mundial, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, as pessoas tentando retomar suas vidas, a cidade destruída e também as dificuldades do pós-guerra, né? Financeiras, por exemplo, os impostos altíssimos, pessoas passando por alguns perrengues, tendo que enfrentar determinadas situações, aqui toda focada numa família que costumava ser muito abastada, especialmente por conta de um dos irmãos que era milionário e sempre distribuía o dinheiro para todos, porém ele morre logo no comecinho do livro aqui nos bombardeios de Londres, e quem herda tudo é sua esposa, que é recém-casada com ele. Então é claro que também vai falar de cobiça, tem um triângulo amoroso estabelecido aqui nesse livro. Ele tem personagens muito interessantes, a dinâmica dos crimes também é muito interessante, especialmente essa atmosfera do pós-guerra, o fato de Agatha Christie também ter colocado isso tão em evidência, tão em primeiro plano aqui no livro, já que nos livros dela ela não costumava mencionar muito a Segunda Guerra Mundial, com raras exceções. Esse e o MUN são os que ela mais faz isso. Só que eu comentei com vocês no vídeo, né, deixei até no título do vídeo, esse também traz o pior final já escrito por Agatha Christie, e eu não estou me referindo ao caso, então se você ficou interessado pelo livro e pelo caso em si, ele é muito interessante, vale a pena, porém o final é terrível. Agora eu vou para a leitura da tag Inéditos do mês de fevereiro, que foi o livro Escolas de Contos Eróticos para Viúvas, da autora Balikal Jaswal, eu não sei se é assim que pronuncia. Ele é um livro super divertido e interessante, que vai falar sobre a cultura Punjabi. O título do livro em inglês é o Erotic Stories for Punjabi Widows, então só tirou o termo Punjabi aqui do título. Ele vai focar então nesse grupo de imigrantes que vive ali em determinado local. Eu acho que é Southall, que é um bairro de Londres em que tem muitos imigrantes, tanto indianos quanto paquistaneses, e eles carregam muito essa questão da cultura Punjabi. A personagem principal desse livro, ela é uma jovem que ela já se desviou um pouco disso, ela tá mais inserida na cultura ocidental, porém ela ainda tem suas raízes, né? Então ela fica entre os dois e mostra esse choque entre culturas, e ela tentando cada vez mais se inserir por conta de um trabalho, de uma oferta de trabalho que ela recebe aqui no começo do livro, se inserir nessa cultura e se familiarizar com essas pessoas. Fala muito também sobre a mulher em sociedade inserida numa comunidade patriarcal e machista,
com costumes que perpetuam isso e a tentativa de quebrar um pouco disso e de libertar essas mulheres para que elas possam fazer suas escolhas de vida, para que elas possam tomar as rédeas de sua vida. Eu falei um contexto mais geral, mas o que acontece nesse livro, que é tão divertido, né, que tem muitas cenas engraçadas, ele tem cenas mais pesadas, mas ele também tem um escape cômico, é justamente que a Nick, a protagonista do livro, essa jovem que eu mencionei, ela consegue um emprego para ensinar escrita criativa. Então ela vai ali e quando chega lá, ela percebe que muitas dessas mulheres não sabem sequer escrever em inglês, sabe? Não sabem ler e escrever em inglês. O desafio começa aí, mas depois começa todo esse escape cômico quando essas mulheres passam a narrar histórias eróticas umas para as outras. O que eu mais gostei nesse livro foi justamente a dinâmica entre essas mulheres, especialmente também esse mergulho na cultura, entre choques de culturas, e como essas mulheres vão cada vez mais abrindo os horizontes assim para novas perspectivas, e especialmente seus desejos internos. Quando falo isso, não tô dizendo apenas sexuais, né, porque é claro que isso é mencionado aqui, mas os seus desejos para a vida, sabe? Eu acho que dá uma nova visão para elas, uma nova força que elas encontram umas nas outras. Então é um livro bem interessante e já tem vídeo no canal da Tag, porém com spoilers. Também em fevereiro eu li As Águas Vivas Não Sabem de Si. Eu tinha começado em janeiro nesse livro, na verdade recomeçado, porque eu comecei mesmo lá no ano passado. Então comecei em janeiro e eu parei em 44%. Fevereiro eu li então o restante inteiro, né, um pouquinho mais que a metade. Eu achei esse livro, gente, sensacional. Eu acabei gostando muito mais do que eu achei à primeira vista, porque o começo dele é um pouco mais lento, mas ele é introspectivo o livro inteiro. Mas o começo é mais introdutório e lento. Depois ele vai se aprofundando, aprofundando o oceano. Enfim, eu gostei muito de algumas coisas que a autora colocou aqui, muitas reflexões especialmente também. Ele fala muito sobre solidão e sobre a necessidade de uma conexão, não apenas em relação aos seres humanos, mas em relação à natureza, né? A nos conectarmos com a natureza como um todo. E eu acho isso sensacional, eu gosto muito desse tópico. Gostei da forma como a autora inseriu isso aqui na história. Ela usa um pouco de fantasia também, ela mescla então ficção científica com fantasia, um quezinho assim, um pouco de mistério na história, mas pra mim o ponto alto mesmo do livro são as reflexões que ele suscita, e eu falo sobre condição humana, natureza humana e sociedade. Então eu falo um pouquinho mais sobre isso no vídeo que vai sair ainda aqui no canal, foi só pra introduzir e também pra dizer que sim, eu gostei muito, porque algumas pessoas já estavam perguntando. Tem alguns vídeos aqui no canal que estão bem atrasados, né, gente, de resenhas, mas em algum momento eles saem. Às vezes atrasam meses, sim, mas saem. Bom, como vocês também bem sabem, leitura de fevereiro, leitura conjunta com muitos que estão acompanhando, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, que pra mim até agora foi o meu preferido no projeto. Junto, claro, com Viagem ao Centro da Terra, que eu também tenho um carinho super especial, mas esse livro aqui foi mais divertido pra mim, sabe? Eu mergulhei mais na história. Eu gosto muito do tema viagem, e claro, estamos falando das viagens extraordinárias, então todos os livros incluem certos tipos de viagens que são cheias de aventura, mas esse aqui é uma viagem propriamente dita, então o Jules Verne aí foi precursor nesse sentido de uma viagem, digamos, mais turística, né, que não era comum no século XIX. Inclusive ele rompeu as barreiras da literatura e trouxe isso para o mundo real. Muitas pessoas na época queriam fazer esse grande desafio de viajar o mundo em pouco tempo, o que na época era pouco tempo, 80 dias, hoje em dia não é mais. Hoje em dia a gente consegue fazer as coisas muito mais rápido com o mundo super conectado. Aqui ainda nós não tínhamos os aviões, então, né, faz grande diferença. Porém ele pega todo tipo de meio de transporte, basicamente, não o balão. A gente sempre imagina o balão, né, mas não tem balão nesse livro. Ele pega vários meios de transporte. E é interessante porque o mundo está começando justamente a ficar mais conectado aqui. Linhas de trem começam a ser implementadas, até em certos momentos eles têm que parar no meio do caminho porque ainda não estão concluídas. E fora isso, claro, tem personagens bem legais, especialmente aí o Passaporto, que eu não sei se eu pronuncio certo, mas ele tem um escape cômico muito legal aqui no livro. Phileas Fogg, protagonista do livro, super excêntrico, mas que guarda algumas surpresas aí no desenvolvimento da história. Então gostei demais. Quem quiser saber mais, é só conferir o vídeo com spoilers. Tá saindo até bastante vídeo com spoilers aqui, né? Porque vídeo de leitura conjunta geralmente tem spoiler. O de Agatha Christie eu aviso quando começam os spoilers, então podem assistir mesmo, né, sem ter lido. E aí, leitura conjunta com spoilers e também os da tag que eu mencionei, né? Porque os da tag sempre tem spoilers. Então, quando envolve leituras conjuntas, geralmente tem. Quando não envolve, não tem. Eu vou concluir o vídeo, então, com um livro que eu comecei a ler em fevereiro, mas que eu ainda estou longe de terminar, porque eu ainda vou realmente parar pra dar mais atenção a este livro, porém o vídeo ainda sai no mês de março, então podem aguardar,
que é o livro O Mundo Invisível Entre Nós. No momento que eu estou gravando, ainda está um pouquinho longe de sair o vídeo, mas talvez no momento que eu postar este vídeo esteja bem perto de sair a resenha. É um livro de contos de fantasia, contos diferentões, vamos dizer. A Caitlin R. Kiernan, que é a autora, ela tem uma narrativa bem diferente, né? Então quem leu A Menina Submersa vai me entender, que foi um livro que eu gostei muito dele, mas ele é um livro assim que deixa a gente um pouco confuso em determinados momentos. Essa é a ideia, né? Mas eu achei genial. E aqui esses contos eu acho que alguns vão no mesmo caminho. O primeiro conto do livro é bem interessante, só pra vocês terem uma ideia. Ele é um futuro da Mina Harker, um possível futuro para a personagem de Drácula. Então depois de Drácula, né? O que poderia ter acontecido. Um futuro bem sombrio, vamos dizer, né? Mas enfim. Essas então foram as leituras do mês de fevereiro. Um excelente mês de leituras de forma geral. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou quer ler. Enfim, fica à vontade aí pra compartilhar suas leituras também, vou adorar saber. E eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não esquece de curtir aqui embaixo, isso é bem importante, e se inscreve no canal pra receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!